todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para desenvolver o autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou a Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Você já parou para pensar em que momento da sua vida a ansiedade se fez presente? Tem um meme, gente, que eu dou até risada, que é assim, ó, a última vez que eu tive paz, e aí aparece a foto de um bebezinho no útero. Eu não aguento. Mas a gente geralmente costuma associar a saúde mental com a falta ou a ausência de sofrimento. E não é bem assim. Então, quando a gente fala de saúde mental, não é não existir a tempestade, a gente fazendo uma associação aqui. Então, não é não ter a tempestade, mas é sustentar o barco quando ela vem. Porque essas ondas, gente, elas não vão deixar de existir. A ansiedade em si, ela é um estado de alerta diante de um perigo percebido, seja ele real ou interno, que se manifesta no nosso pensamento, no nosso corpo e também no nosso comportamento. Ou seja, esse estado de hipervigilância que a gente fica, ou seja, a gente já vai antecipar algo que nem aconteceu e isso causa um sofrimento. E a gente faz isso, na verdade, como uma forma de tentar se proteger do que a gente não conhece, do que a gente não sabe o que tem por vir. Eu gosto muito de uma analogia que é assim, ó, é como se a gente tivesse dentro da gente um segurança que ele é responsável por nos proteger. E aí vocês podem dizer, proteger do quê? Do que a gente tem medo quando a gente está ansioso? A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo do que os outros vão pensar, a gente tem medo de não ser suficiente, a gente tem medo de não dar conta de algo, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo do abandono. E esse segurança, ele fica assim, ó, deixa eu ficar atenta, porque se alguma coisa acontecer com ela, eu preciso estar atento para me proteger, né? Seja para fugir ou seja para lutar. Só que a ansiedade se faz por quê? Porque esse alarme que o segurança aperta, ele esqueceu de desligar. Freud dizia que a ansiedade vem quando o eu entende que não vai dar conta de algo que vem de dentro, ou seja, do nosso próprio desejo, conflitos não resolvidos e da ideia da perda. Quando a gente não tem palavras suficiente para dar nome, gente, ao que a gente está sentindo, esse tipo de emoção, ou seja, afeto, ele vai transbordar. E onde ele vai transbordar? No nosso corpo. Então, o que a gente sente geralmente? Taquicardia, respiração curta, tensão nos nossos ombros, né? Tem gente que tem tensão no ombro, tem gente que tem aquele nó no estômago, ou uma dor no estômago, sabe aquela dor que vem, que não tem remédio que passe? Tudo isso são sintomas da ansiedade. E é importante que a gente entenda e que a gente converse sobre isso, gente, para dar nomes, né? Onde a ansiedade se originou? De onde ela está vindo? É no seu ambiente de trabalho? Pensa aí você que está me ouvindo. É no ambiente familiar? É de um relacionamento que está te causando muita ansiedade? É algo com os filhos? É uma transição de carreira? Uma mudança de país? O que está te gerando a ansiedade que você está sentindo agora? Isso é muito importante a gente identificar, porque lembra que eu acabei de falar? Quando a gente não consegue nomear, o nosso corpo vai sentindo de uma maneira muito exacerbada. Eu quero trazer alguns dados para vocês, tá? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo. Cerca de 9,3% da população brasileira tem transtornos de ansiedade. Isso representa 19 milhões de brasileiros sofrendo com esses transtornos de ansiedade. Até o ano passado éramos 18 milhões, agora atualizado para 2026, 19 milhões. É muita coisa. E esse índice, gente, que eu acabei de falar para vocês, né, uma curiosidade, ele é quase 3 vezes maior do que a média mundial. Ou seja, isso é muito grave. A
doutora Ana Beatriz fala que não haverão analistas, terapeutas suficientes para atender toda a demanda da população que está crescendo cada vez mais. E aí, complementando aqui, um outro dado extremamente importante é, além dos transtornos de ansiedade, que o Brasil já é primeiro lugar, ele também é primeiro lugar na América Latina com depressão. E ter ansiedade, meus amores, não é o fim, mas é o começo para a gente cuidar de nós mesmos. E mais do que isso, identificar o que o nosso corpo está tentando nos dizer. Na minha vida, esse alarme barulhento, adivinha? Quando ele se fez? Sim, quando eu me mudei de país. Então, eu lembro, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade que tenha me tirado mesmo assim do prumo, sabe? Eu lembro de uma ocasião que eu tive uma crise de pânico mesmo, de ansiedade, e foi a primeira vez que eu tive na vida. E eu me lembro que eu fui fazer uma prova da pós-graduação que eu fiz aqui no Canadá, e tava muito perto, tipo 5 minutos para começar a prova, e o meu computador simplesmente travou, ele desligou. E aí, eu juro, gente, eu comecei a tremer, a respiração curta, não vinha o ar, eu comecei a ficar muito ofegante, o Samuel veio tentando resolver a parte do computador, porque eu não conseguia chegar perto, eu levantei, e aí eu comecei a ter a crise, e aí foi, coitado, o Samuel tentando resolver para eu poder fazer a prova, eu tendo crise, foi a primeira vez na vida que eu tive, ele não sabia como resolver, ele só falava respira, 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 e o ar não vinha, foi um ataque de pânico, e por mais que eu já estivesse, né, num processo muito ansioso, eu senti que esse foi, assim, um start muito... Não um start, mas, assim, foi muito brusco, assim, o início ali do que eu registrei como a minha ansiedade, né, como um estado grave de ansiedade. E isso me assustou muito. Então, resumindo, né, ele conseguiu arrumar, eu entrei um pouco atrasada, mas consegui fazer a prova, nem me lembro se eu fui bem ou não, eu fiz aquela prova sem saber direito onde eu estava, o que eu estava fazendo, mas percebe a exigência do nosso corpo, exigência daquele estresse extremo, daquele alarme tocando e acionando. Eu lembro muito do Divertidamente, né? Todas as emoções começam ali brigar entre elas, quem tá no comando, e isso me lembrou muito essa crise que eu tive de ansiedade. Nesse processo, né, finalizando a minha formação em psicanálise, eu entendi que a ansiedade, ela não precisa estar contra nós. Lidar com a ansiedade é você navegar sim num mar agitado muitas vezes, você entender que o mar ele vai se agitar e que a gente não vai conseguir controlar as ondas, mas a gente pode ajustar as velas, gente. Ou seja, sim, as situações vão acontecer, como aconteceu comigo, era uma situação, mas a partir do momento que eu consigo trabalhar essa ansiedade, que eu faço, né, a minha análise, meu autoconhecimento, entendo que pode acionar esses alarmes, dar nome para esses alarmes, entender de onde eles vêm, de onde eles podem surgir, isso me ajusta a regular as velas. Né? Não é que não vai acontecer, até porque a ansiedade é uma forma do nosso corpo dizer que tem algo que está tirando a gente ali do nosso contexto, do nosso normal. Então é uma forma de aviso, é uma proteção, na verdade, né? Só que quando a gente não consegue lidar com ela, vira algo extremo, como foi o que aconteceu comigo. Então, o objetivo não deve ser curar a ansiedade, né? Porque o mar vai continuar agitado, mas reduzir o volume do alarme para que a gente possa ouvir a nossa própria voz, para que a gente possa ouvir o nosso corpo e para que a gente possa entender o que está causando, o que está de errado, o que está incomodando, qual é o conflito, o que está acontecendo. Com um alarme muito alto, a gente não consegue se ouvir. A ansiedade, ela não vai aparecer num lugar só. Ela vai aparecer no nosso pensamento, ela vai aparecer no nosso corpo e ela vai aparecer no nosso comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês chegaram no lugar, estacionaram o carro e foram trabalhar. O pensamento começa assim: será que eu tranquei o carro? Eu tranquei o carro, eu não tô lembrando se eu tranquei o carro. Puxa vida,
Será que o meu seguro tá em dia? O que tem dentro do carro que, se alguém roubar, vai me fazer muita falta? Percebe que originou no nosso pensamento. Aí percebe que esse pensamento que foi originado, a gente começa a pensar. Ele tá gerando um sentimento, um desconforto de, meu Deus, eu posso perder algo. O que vai acontecer? E se perder? E se acontecer? Percebe que gera um sentimento ruim desse pensamento que a gente começou a fazer e continuou alimentando esse pensamento? Ou seja, gerou uma emoção, que é o medo, a preocupação e a angústia. Qual é o nosso comportamento? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a chave do carro, a gente vai descer e confirmar se o carro está fechado. Percebe como a ansiedade vai se instalando? Ela começou no pensamento, me gerou uma emoção, e aí eu tenho comportamento. Então, gente, no pensamento, como é que ela aparece? Como o que de pior pode acontecer. Ela vem dessa forma. E se der errado, e se eu não for suficiente? Tudo isso como uma forma de proteger a gente, para que a gente não passe por essa situação, né? Ela tá querendo proteger, só que aí a gente acaba passando. Na vida real, isso acontece o tempo todo. Você já tá pensando naquela reunião que vai acontecer amanhã, e aí você já se imagina sendo ridicularizado, sendo julgada, ou as pessoas dando um contra o que você tá falando, como é que eu vou argumentar? Quando a gente tem uma discussão, gente, vocês já se imaginaram, eu já no chuveiro, pensando numa discussão, o que eu vou falar? Amanhã eu vou dizer isso. Olha isso. Na vida financeira, ela também aparece. Qual é a ansiedade? Como é que eu vou conseguir honrar com aquilo que eu fiz? Com aquela despesa que eu não podia ter feito? Como eu vou fazer uma renda extra? Como eu vou arrumar dinheiro? Como eu vou pagar a conta? Como eu vou pagar o cartão de crédito? É uma ansiedade muito grande. Quem trabalha como autônomo tem esse senso esse alarme, essa ansiedade até mais ativo, vamos dizer assim, porque tem a oscilação da renda. Não tem uma renda fixa ali como um CLT tem. Sei lá, dia 5, dia 20 vai entrar meu dinheiro. Quem é autônomo, profissional liberal, não. E por isso também, né, cresceu, as pessoas que são profissionais liberais, cresceram os números de profissionais liberais, e isso também vem junto com uma ansiedade. Algumas pessoas lidam melhor, né, com algumas situações e outras não, vai depender de vários fatores. Tudo isso não é um exagero, mas é o seu eu tentando te proteger. Então, meus amores, a ansiedade, ela não fala através de frases, ela fala através de sensações. Ela fica em alerta, ela não relaxa e ela não confia. E o nosso corpo vai responder como? Ele vai responder a insônia. Gente, o meu é batata que dá insônia. Insônia. Antigamente travava a alimentação, eu não conseguia comer. Em alguns aspectos acontece, mas assim, se tiver um alarme muito, se não, insônia é uma das primeiras coisas. Cansaço. Vai pensando você aí, o que você sente? Insônia, cansaço, tensão muscular. O meu é aqui, ó. Essa parte aqui de cima, o Samuel é no meio das costas. Agitação, a gente falou agora também da respiração curta. Eu acredito também, lembra que eu falei pra vocês que eu tô com bastante taquicardia? Deu uma melhorada, porque o hipertiroidismo também dá taquicardia, mas eu acredito que esteja muito relacionado à ansiedade. Então, gente, Freud traz a ansiedade como um sinal de perigo interno, mas nem sempre existe um perigo real fora, né? Porém, a gente entende que existe algo dentro da gente que não foi elaborado e não foi nomeado, e é essa investigação que a gente tem que fazer. Não é de curar a ansiedade, mas é de entender quais são as causas reais deste pensamento, comportamento, né, dentro do que a gente está sentindo. Então, pensa aí na sua vida se você não está trabalhando demais, por exemplo, para não sentir. Se você não está tentando agradar demais as pessoas para não perder algo ou alguém. Se você está tentando organizar tudo, controlar tudo, ser minuciosa para não se frustrar. E se você está tentando evitar situações para não se expor. Pega aí na sua vida e seja muito honesta com você. Pensa se você está agindo dessa forma.
E aí, gente, eu tenho me feito uma pergunta e quero fazer para vocês também, se será que você aí não tá tentando se espremer demais para caber em lugares que não são mais seus, ou que não fazem mais sentido para você, ou que estão contrários aos seus valores? Eu tenho pensado muito nisso. Pensa em tudo que você está tentando sustentar, não porque você quer, mas porque já são situações conhecidas. Ah, eu não tô com disposição para fazer essa mudança, então eu vou levando. Pensa se isso está acontecendo aí na sua vida. Tem gente que vive anos, às vezes até uma vida toda dessa forma, se adaptando, se diminuindo, se traindo para não lidar com o desconforto de sair desse lugar. Isso, pessoal, não é fraqueza, tá? Isso é defesa. É o seu psiquismo tentando te proteger de afetos, emoções que te parece grande demais para lidar. Então a raiva, a tristeza, a solidão, a perda, o desejo, né? Isso te parece grande demais e aí todo mundo faz isso, tá? Usa mecanismos de defesa, cada um de uma forma, mas todo mundo faz isso. E aí, gente, a ansiedade ela vem com tudo quando a gente sente que não está conseguindo sustentar tudo isso, que a gente não vai dar conta de algo, que algo é grande demais. Então, quando a gente tem essa percepção, putz, aqui eu não dou conta, não é pra mim, a ansiedade vem. Percebe? Então, é uma forma de não conseguir lidar com o que está ali te incomodando, das situações que você não está querendo acessar ou não está conseguindo acessar, né? Por isso a importância do autoconhecimento e principalmente de profissionais da área de saúde para te ajudar, para chegar nesse fundo lá na raiz e você entender o que pode estar acontecendo e gerando esses gatilhos da ansiedade. Você está tentando antecipar algo. Pensa aí, você está somatizando no seu corpo ou você está tentando controlar algo? Pensa aí, como é que ela está surgindo para a gente nomear essa ansiedade? No meu caso, eu estou antecipando as coisas. Eu tenho essa tendência de tentar antecipar. E eu acho que também é um pouquinho de tentar controlar, tá? Mas principalmente antecipar. Muita gente não está vivendo, está sobrevivendo, está reagindo apenas. E quantas vezes, né, gente, a gente se trai para não machucar o outro. Sempre que a gente se trai, a gente está indo contra os nossos valores, e isso gera uma consequência. E quando a gente está indo contra os nossos valores, abre caminho para a ansiedade, porque é fazer aquilo obrigado por muito tempo, né? Fazendo algo não querendo fazer por muito tempo. E a gente tem um episódio que, se você não ouviu, ouça. Dá para dizer não sem se sentir péssima, que a gente fala muito sobre limites, sobre não, sobre se respeitar. Então, se você não ouviu, ouça esse episódio que vale a pena. Por que é importante? Porque você precisa saber os seus valores. Será que você sabe o que é importante para você? Ou você está se baseando no olhar do outro? É o valor do outro e você está pegando para você. Isso é muito importante, porque senão essa busca vai ser eterna. Você nunca vai se sentir bem porque não é teu. Você não parou para ter um pensamento ou um autoconhecimento crítico mesmo. Pensar. Gente, as pessoas não pensam, elas não param para pensar. Elas vão seguindo um fluxo, um efeito manada e tentando se encaixar ali, quando isso não vai funcionar. Isso não é sustentável. Você vai fazer isso por um tempo. Tem gente que vai aguentar fazer por muito tempo. Uma hora a conta vai chegar. Então, tem uma coisa que eu aprendi e que, se você puder ficar com essa frase, a gente não consegue mentir pra gente mesmo. Porque quando a gente mente ou tenta mentir pra gente, a gente se afasta de quem a gente é. E a ansiedade, ela aparece muitas vezes justamente aí. É aí que ela aparece. Como um sinal, né? De novo, a sirene, o alerta, dizendo: olha, tem alguma coisa aí que não está legal, não está de acordo com o que você acredita, não está de acordo com os seus valores.
E esse conflito, ele não desaparece. E muito pelo contrário, ele vai aparecer onde que a gente falou aqui? No nosso corpo, no nosso pensamento e no nosso comportamento, né? Revestido de ansiedade. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? A gente entendendo esse processo da ansiedade? Comenta aqui, deixa nos comentários se tá fazendo sentido para vocês. É importante que eu entenda se a gente tá na mesma página, tá? Eu comentei com vocês quando eu senti que foi a raiz mais severa da minha ansiedade. Mas eu queria que vocês pensassem, a ansiedade que vocês têm, que vocês estão sentindo, ela está relacionada com alguma coisa do passado? Pensa aí. Ela tem uma raiz lá atrás no passado e aí ela veio sendo empurrada e está se fazendo presente? Ou é algo que aconteceu agora? É algo atual que aconteceu? O que está te gerando essa ansiedade? A minha, por exemplo, é do passado. De quando eu decidi morar fora. Desde esse momento, aprovou meu visto, a ansiedade foi a 1000. Então a minha tá vindo do passado. E outras, obviamente, lá de trás, mas assim, essa que tá mais gritante. Percebe se a sua é de, anos atrás ou se é algo que está acontecendo agora. De onde ela está vindo? Como eu falei, do trabalho, do relacionamento, do amoroso, com os filhos, transição de carreira. De onde ela está vindo? Nomeiem isso. Qual é o seu alarme mais barulhento hoje? Pensa no que você está tentando resolver antes da hora. Então, se a gente está percebendo que o sofrimento que a gente tem começa quando a gente tenta acelerar as coisas, alguma coisa não aconteceu e eu tento acelerar essa ida, vamos supor, para o futuro. Eu estou acelerando, o sofrimento vem daí. Quando a gente entende e começa a aprender a sustentar o tempo, a esperar, a Juliana de amanhã vai resolver as coisas de amanhã. Gente, isso é difícil para mim. Isso é difícil, mas eu estou fazendo esse exercício. Por isso que a gente está conversando sobre isso. Não só pelos números alarmantes, tá? Mas porque é a nossa vida, é cada um de nós. Se esse episódio ele chegar, sei lá, X pessoas e puder ajudar uma, eu já vou ter cumprido aqui o meu objetivo. Então, quando a gente tenta controlar o oceano da ansiedade, a gente gasta a energia que a gente deveria ter para manobrar o barco. Percebe? Você consegue se ver como você gostaria de estar, onde você gostaria de estar em 1 ano, 3 anos e 5 anos? O que você gostaria de mudar? Não é para você ficar ansiosa e já ficar pensando lá na frente, é você ter um plano do que você quer, precisa melhorar, do que você precisa mudar para ter uma saúde mental, uma qualidade de vida, se esse for o seu objetivo, Eu acredito que seja, Pelo menos parte dele, mas você consegue se ver? Muita gente não consegue se ver. Tá tão no caos, tá tão correndo atrás que não consegue sair fora desse ciclo vicioso, vamos dizer assim, ou dessa repetição, e não consegue parar e olhar como eu quero estar, o que eu preciso mudar, porque não vai ser sustentável lá na frente. Então pensa aí, em 1 ano, se você quiser fecha os olhos e pensa onde é que você se vê. Eu tenho onde é que eu me vejo. Da situação que você está hoje, na fase da vida que você está hoje, na idade que você está hoje, como é que você se vê daqui 3 anos? E 5 anos? Daqui 5 anos? Será que você está hoje se aproximando de como você quer estar ou você está se afastando? Eu, gente, até ano passado, eu sentia que eu estava me afastando. E esse ano, eu tô mudando isso drasticamente. Vou até comentar um pouquinho com vocês no Fale o que te vem na cabeça, mas eu estou mudando isso, porque assim, ou eu faço esse movimento, ou eu vou chegar lá na frente e vou ver o tanto de vida que eu perdi, sabe? Em qual área da sua vida você está tentando controlar o oceano ao invés de aprender a manobrar o barco? O Winnicott dizia que o sofrimento ele aparece quando a gente não tem espaço psíquico para sustentar a nossa experiência emocional.
Então a gente saber é o primeiro passo, mas ele não basta. E a gente precisa aprender a sustentar, e esse é o desafio. Tá incômodo? Se mantém, vai ficar menos incômodo, sustenta, daqui a pouco você consegue estabilizar, você consegue manobrar o barco, mesmo que externamente esteja um caos, a tempestade está torando ali, mas você consegue passar por ela de uma maneira diferente, que se você ligar o alarme e começar o divertidamente ali dentro da sua cabeça e você não conseguir fazer nada, você ficar igual eu fiquei naquele ataque de pânico, naquela crise de ansiedade, quando eu precisava entrar na prova e o computador travou. Me deu uma pane. Eu não quero que aconteça isso com você. Fazer um exercício com vocês aqui rapidinho, que eu faço com os clientes da consultoria, que é para você pode, se você quiser anotar no celular, pegar um papel, uma caneta, mas assim, ó, pensa que nota que você dá de 0 a 10 para os campos. Vou ler aqui. Pessoal, nesse campo pessoal, você vai dar uma nota para a sua saúde de 0 a 10. Que nota você dá para a sua saúde hoje? Para o seu corpo tá como você gostaria, não está? Que nota que você dá de 0 a 10? Para a sua espiritualidade, você tem conseguido fazer essa conexão com a sua espiritualidade? Qual é a nota que você dá? A outra área da vida é o prazer. Que nota que você dá para o lazer que você tem hoje? Tempo de qualidade sozinha. Você consegue ficar sozinha, tranquila, fazer suas coisas? Que nota você dá para o tempo de qualidade sozinha? Que nota você dá para o descanso? Descanso real, gente. Relax, cabeça limpa, relax. Que nota que você dá? Aí, valor. Então, para sua vida financeira, hoje, de 0 a 10, que nota você dá para sua vida financeira? Para o seu propósito. Propósito é o que te move, se você está de acordo com a tua essência, que nota você dá? E para o teu trabalho, o que você faz hoje, ele também está de acordo, né, com o que você quer, seus valores, seu propósito? Que nota você dá para o trabalho, o que você exerce hoje como seu ganha-pão? E por fim, as relações. Que nota você dá para a família, para o relacionamento familiar, de 0 a 10, gente? Põe aí a nota que vai fazer sentido, hein? Faça esse exercício. Para os amigos, para a amizade, relacionamento social. Que nota você dá de 0 a 10 hoje? Relacionamento amoroso. Com o seu amorzinho aí, que nota você dá? Tá bom o relacionamento? Não tá? Precisa melhorar? Não precisa? Que nota você dá? E com relação a você mesma, de um modo geral, como é que você se sente com relação a você? Você se ama, você se admira, você tá de mal com você não tá gostando de alguma coisa? De 0 a 10, como está o seu relacionamento com você mesma? Depois que você der essas notas, soma cada quadrante, tá? Então você vai somar lá cada nota de cada fase, né? Então a primeira fase é a pessoal, você soma as notas lá, saúde, corpo, espiritualidade, soma a nota do prazer, né? Lazer, tempo de qualidade, descanso, soma a nota do valor, vida financeira, propósito e trabalho, vai dar um total, né, do que você deu de nota. E relações, família, amigos, relação com você, soma aí essa nota. Somou? Vou dar um tempinho para você somar. Desse quadrante, gente, a menor nota é a que você precisa começar ou iniciar a sua atenção. A sua atenção, né, com relação à ansiedade, a bem-estar, precisa começar por essa menor nota que você der, da soma, né? Então, por exemplo, a minha menor nota foi no valor, que é vida financeira, propósito e trabalho. É por ali que eu vou começar a mudança, é por ali que eu vou começar a entender esse processo que eu preciso fazer para me sentir bem. Esse exercício é poderosíssimo. Eu faço com os clientes da consultoria, porque a gente começa a direcionar o trabalho, percebe? Ah, Ju, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. A gente olha a nota lá na saúde, corpo, né, mente, espiritual. A gente vai focar nisso, vai direcionar o financeiro para que a pessoa consiga fazer mais coisas. Percebe a importância disso? O que você precisa melhorar e qual área da sua vida precisa de mais atenção, porque se você não olhar isso, vai te gerar ansiedade,
vai te gerar esse alarme e você vai efetivamente precisar uma hora olhar para isso, gente, querendo ou não. Então a gente pode fazer pelo amor e não pela dor. A gente precisa fortalecer o nosso eu para sustentar a nossa vida emocional. Então, na nossa analogia aqui, meus amores, o barco é você. E às vezes esse barco, ele se racha quando a gente, não dorme bem, quando a gente não tem uma boa alimentação, quando a gente não cuida da gente. Esse barco ele vai rachando. Quando a gente negligencia o básico, por exemplo, não estabelecer limites, fazer várias coisas contra a nossa vontade, contra a nossa essência, a gente faz rachos nesse barco. Qualquer vento externo pode virar uma catástrofe, né? Qualquer vento que vem mais forte vira um caos, com medo desse barco se desfazer. Quando a gente está em crise, e eu precisei aprender isso por conta dessa crise que me deu, tá? Então, quando a gente está em crise, a gente precisa baixar o volume desse alarme para só aí a gente conseguir entender o que está acontecendo. Se ele estiver muito alto, a gente não vai ouvir, né? E como é que a gente baixa esse volume assim, algo instantâneo, gente? Na hora de crise mesmo aqui, tô dizendo. Respiração. Tem uma técnica que eu aprendi de respiração, que é aquela basicona que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é aquele inspira em 4 tempos, segura 2 e solta em 6 tempos. Fazer esse ciclo de respiração vai começar a baixar o volume do alarme. Então faça esse ciclo. E o segundo momento, a hora que der uma baixada nesse alarme, você vai fazer o seguinte. Gente, isso funciona, que é o que eu tenho usado, tá? Técnica 5, 4, 2, 1. Então, baixou esse alarme, você vai prestar atenção em 5 coisas que estão na sua vista. Então, por exemplo, aqui na minha vista tem a porta, o interruptor, tem um violão, tem uma cadeira, tem o cabo, tem o celular. Então, 5 coisas que estão na sua vista. Você percebe que é pra gente tirar o foco do alarme? 4 coisas que você pode tocar. Então, cadeira, roupa, posso tocar no celular, no computador, no cabo. O que eu posso tocar? 4 coisas. 2 cheiros. Você tá sentindo o cheiro do quê? Do seu perfume, de alguma comida? Que cheiro que você tá sentindo? Tenta sentir 2 cheiros. E tenta sentir um gosto. Que gosto que tá vindo na sua boca? Alguma coisa que você comeu, tá um gosto amargo? Que gosto é? Então, essa técnica 5, 4, 2, 1 vai te fazer dar uma estabilizada. Isso aqui, gente, é técnica diante de uma crise, tá? Quando tem crise, faça isso, a respiração, e aí já começa. O que eu consigo pegar, tocar? Isso vai te tirar daquele momento, daquele alarme, para você começar a se estabilizar. E aí, meus amores, antes da gente fechar, eu tô fazendo todos esses exercícios porque faz muito sentido para mim e eu acho que pode te ajudar e você pode ajudar outras pessoas, tá? Mas eu queria fazer uma última observação para vocês. Se vocês pensarem agora em 3 pessoas que você gosta muito, que você tem muito carinho, que você quer muito bem, 3 pessoas, não é 2, não é 1, não é 4, não é 10, 3 pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o nome dessas pessoas? Pensa aí, rapidão. Tá. Pensou? Se uma dessas pessoas não for você mesma, pensa sobre isso. A ansiedade, ela tenta convencer a gente que a gente vai afundar. Então a gente vai entender que nós, como marinheiros, a gente vai ter medo. Vai ter medo, gente, não adianta a gente achar que não vai ter medo. Vai ter medo. Mas o mais importante é também a gente entender que mesmo com as mãos tremendo, a gente não solta o leme do barco. Isso é o mais importante. Não é o foco de curar algo que vai acontecer eventualmente, mas que você sabe que você vai conseguir, você vai segurar o leme, você não vai se abandonar. E é só na tempestade que a gente descobre do que o nosso barco é feito.
Seu barco tá rachado, teu barco tá inteiro, teu barco tá remendado, mas de uma maneira forte. Do que o teu barco é feito? A gente não está falando de cura da ansiedade. A gente não está negando a ansiedade, mas é a gente dar condições para o nosso eu voltar a pensar, se estabilizar. E isso vai ser cada vez mais rápido. Então aquela crise que eu tive durou X tempo, outras que eventualmente eu tenha, vai durar menos, até que ela vai acalmando e eu vou conseguindo segurar o meu leme, não soltar, alinhar minhas velas, mesmo com todo o turbilhão. E olha, gente, isso tem me feito perceber coisas do dia a dia que eu não percebia, porque meu alarme estava tão ligado que agora tá me fazendo ter uma percepção diferente, sabe? Coisas simples, coisas do dia a dia. E isso acaba me ajudando também a focar na Juliana de agora. A Juliana de amanhã vai resolver a de amanhã. A do passado fez o melhor que ela pôde com a situação, com o conhecimento, com as circunstâncias que ela tinha. Não é uma forma diferente da gente se ver? Fica perto de quem te faz bem. Fica longe de quem te puxa para baixo. Fica sempre do seu lado, você tem que ser a primeira a estar do seu lado. Você precisa ser a primeira. Se você for a primeira contra você, já não vai funcionar. Você não é a pessoa que precisa aguentar tudo, mas é possível ter uma vida muito leve, muito diferente. Bom, pessoal, espero realmente que esse episódio faça sentido para vocês. Espero que tenha sido uma boa companhia. E se não fizer sentido também, tudo certo, guarda aí numa caixinha ou não. Se você sentir tocar no seu coração, compartilha, né? A gente viu os números alarmantes e se pode ajudar alguém, faz sentido. E vamos pro quadro Fala o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vivi, que eu li, que eu ouvi e que me fez refletir. E bom, hoje eu vou falar algo, pessoal, que está relacionado sim com o episódio, que é uma das coisas que tem me gerado, né, um pouco mais de ansiedade atualmente, e eu quero dividir com vocês, mas eu vou falar brevemente, mas muito provavelmente eu vou querer gravar um episódio falando sobre isso, tá? Então, mas em respeito a vocês que estão aqui comigo, que me ouvem, que acompanham de alguma forma meu trabalho e tudo mais, eu não sei se vocês perceberam, talvez as pessoas mais próximas, não sei se todo mundo percebeu, mas enfim, eu venho nos últimos episódios falando bastante coisa sobre o momento de vida que eu tô vivendo, né? Eu, minha família, que a gente está vivendo, e talvez você tenha percebido um movimento de volta, um movimento de retorno, um movimento de voltar pro que tem valor para mim, cuidar mais de mim e tudo mais. Então, se você percebeu isso, você está correta, tá? E eu quero muito te dizer que a gente tomou a decisão de voltar a morar no Brasil. Esse episódio vai ao ar, a gente estará há 2 meses de voltar a morar no Brasil. Essa foi uma decisão muito difícil, é uma decisão que ainda, né, nos causa ansiedade. Porém, não é uma ansiedade por conta da dúvida. É uma ansiedade, no meu caso, tá? Porque obviamente eu não posso falar pelo Samuel e pelo Gui, eu posso falar por mim. Mas é uma ansiedade meio que de resolver, né, as coisas que precisam ser resolvidas em 2 meses pra gente voltar. E a decisão, gente, ela foi tomada não do dia pra noite, foi um processo de tomada, né? Como eu te falei, assim, o ano passado eu tava muito perdida. O que eu vou fazer? Sabe, até me sentindo um pouco sem propósito, brigando muito contra os meus valores, que foi o que a gente falou muito nesse episódio. Por que causa ansiedade? Porque a gente tá indo na direção contrária ao que a gente quer. E eu estava indo na direção contrária do que eu quero. Então, esse retorno não quer dizer que estou idealizando nada, simplesmente é um processo de retorno para casa, é um processo de retorno para o que a gente acredita, para os nossos valores. Então é uma decisão que muito bem tomada, muito responsável, muito consciente, né?
E com relação a isso, eu tô muito tranquila. O que causa ansiedade em mim, para dizer a verdade, são esses trâmites práticos, né? De em 2 meses a gente tem que resolver muita coisa para se mudar. E eu vou fazer um outro episódio contando detalhes, porque tem vários detalhes, inclusive de como é esse processo de mudança. Eu vou contar tudo para vocês. Mas esse episódio específico é para dizer para vocês que estamos indo de volta para casa. E eu vou dizer para vocês que do momento que a gente tomou decisão para cá, gente, foi como tirar um peso, uma tonelada dos meus ombros, assim, sentimento, tá? Como eu me sinto, uma tonelada. Sabe quando você respira e você fala assim: agora sim eu tô indo na direção do que eu acredito. Agora sim eu tô indo na direção dos meus valores. E por isso que eu quero fazer um episódio, porque eu quero falar, e não é obviamente para convencer ninguém de melhor lugar ou pior lugar, tá? Estou falando de mim, dos meus valores, tá bom? Então é isso que eu queria contar para vocês, nesse falho que te vem na cabeça. Compartilhem esse episódio, tá? Siga a gente nas redes sociais, TikTok e Instagram, julianabilia.rad. E se fizer sentido para você, estão os links dos nossos produtos e serviços. Gente, não esqueça de comentar o que você achou desse episódio, de seguir o podcast, isso é muito importante, e de colocar estrelinha lá da nota que você dá no podcast, tá bom? Feito? Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!